Agora, 2h42. Olha, está prevista hoje no Senado Federal a discussão aí do texto que acaba com a isenção para compras internacionais de até $50, chamada aí de taxa das blusinhas. Viviane Abreu explica essa proposta para a gente. Pois é, na semana passada, os deputados aprovaram essa proposta e está previsto para os senadores votarem hoje se aprovam também ou não. A medida é a seguinte: voltar com a cobrança do imposto de importação para as compras de até $50. Mas essa proposta é polêmica porque está incluída num outro projeto na Câmara que fala sobre a produção de veículos. Vou explicar melhor para vocês. Desde agosto do ano passado, as importações abaixo de $50, cerca de R$ 260, estão isentas do imposto de importação que é pago ao governo federal. Hoje, esses produtos pagam apenas 17% de ICMS, que é cobrado pelos governos estaduais. A proposta, que deve ser votada hoje, retoma a taxação federal abaixo de $50, com 20% de imposto de importação. Olha o exemplo. Pelas regras atuais, na compra de uma blusa com preço e frete equivalente a R$ 200, o consumidor paga apenas R$ 34 de ICMS. Se a mudança for aprovada, além desse valor, ele vai pagar mais R$ 40 de imposto de importação, totalizando R$ 74 em taxas. O projeto não muda o imposto de importação para as compras acima de $50, com alíquota de R$ 60. Quem não concorda com essa cobrança diz que é mais um imposto sobre os mais pobres, já que essas compras são os produtos mais baratos. Já quem concorda com a volta do imposto diz que esses produtos mais baratos criam uma concorrência desleal com os fabricados aqui no Brasil e que isso acaba gerando empregos em outros países e não aqui no país. Esse percentual de 20%, foi o resultado de um acordo na primeira votação aqui na Câmara dos Deputados, que foi o meio termo entre não ter imposto ou voltar com uma taxa ainda maior. E se também for aprovada no Senado hoje, aí fica faltando só a assinatura da Presidência da República para começar a valer. Volto com vocês no estúdio. Agora, 2h44, agradeço a Viviane Abreu pelas informações. E olha, Guarizo, acaba de sair também a informação que o relator desse projeto, que é o senador Rodrigo Cunha, pretende tirar da proposta de hoje esse trecho específico que prevê a retomada aí da taxação para as compras internacionais de até $50, chamada de taxa das blusinhas. Segundo o relator, o tema deve ser tratado aí de uma forma apartada, ou seja, em outra proposta exclusiva para isso. Só que não há ainda uma previsão aí de retirada, nem de quando o Senado deve discutir o tema. Então, por hora, segue aí na pauta de hoje, mas deve ser retirada da discussão do Senado. Mas a discussão, ela não acaba, por Sim. mais que seja tirado hoje da votação. Nós estamos ao vivo com o professor de Economia, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, Eli Borochovicius. Professor Eli, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Guarizo, boa tarde. Prazer estar falando com você. Olá, Tayla, boa tarde. Bom, acabou de sair da votação. Isso não significa que ainda não tem polêmica, né? Vamos começar falando sobre a taxação se ela acontecer. Claro que a gente pensa, em primeiro lugar, num protecionismo para a indústria nacional, né? Para poder concorrer, porque uma blusinha, já que é o exemplo, que vem da China, ela vem muito mais barata do que sendo produzida aqui no Brasil. Para a economia, vai fazer diferença se houver a taxação ou não? Olha, essa é uma discussão bastante interessante para a gente fazer, mas assim, a gente tem que entender que existem duas situações no que diz respeito à indústria nacional. Tá? A primeira coisa é a gente comparar a aquisição desses produtos provenientes do exterior. Normalmente eles vêm da China, mas vamos falar do exterior, pode vir de qualquer outro lugar, e a gente comparar com a indústria nacional, aquilo que está sendo produzido aqui. Quando a gente tem produção nacional, e aí, obviamente, vai depender do sistema tributário que a empresa vai estar, se ela pode estar no lucro real, pode estar em lucro presumido. Se tiver no lucro presumido, ela vai pagar, em média, aí, chutando em impostos, alguma coisa aí na casa de 20%, 25%. Se tiver no lucro real,
vai pagar em média aí 30%, 35%, né, de impostos. Agora, o que tem muita gente discutindo é a relação com essas empresas fazendo a importação. E aí, nesse caso, a gente pode falar em aproximadamente 80%, 90% de impostos. Então, a gente precisa entender do que é que nós estamos falando, do que é que nós estamos comparando. Se eu estiver comparando só com a indústria nacional, está muito próximo da realidade, considerando esses 20% adicionais aos 17% que já existe aí de ICMS. Agora, se eu estiver comparando uma importação direta, portanto, nós, pessoas físicas, né, comprando as blusinhas lá no exterior por meio desses websites, principalmente os chineses, e aí realmente a discrepância é grande, porque vamos imaginar que para eu fazer uma importação, eu vou ter que pagar o trader, eu tenho que pagar capatazia, que é a movimentação dos contêineres nos portos, eu tenho que pagar a fumigação, principalmente se vier da parte oriental do mundo, eu tenho que pagar seguro, eu tenho que pagar o frete, taxas alfandegárias, aí realmente a coisa muda de figura. Então, precisa entender, né, o que nós estamos comparando, indústria nacional, ou nós estamos comparando essas empresas que estão fazendo as importações e aí estão comparando com a importação direta. São coisas diferentes. Professor Eli, boa tarde. Mas e quando a gente fala, por exemplo, do consumidor, né? Aquele que vai, de fato, comprar aí uma blusinha, alguma roupa, uma compra aí de até, por exemplo, R$200, vai saltar para R$240 a nível de comparação, se essa proposta for aprovada. Isso, de certa forma, também não desestimula a compra, não acaba reduzindo também o poder de compra desse consumidor que, de repente, se beneficia, né, desses sites aí com preços mais atrativos? O que eu acho interessante é que, assim, a gente discute muito a questão de colocar tributação, mas a gente discute muito pouco o tirar a tributação, porque a gente paga muito imposto no Brasil. Nesse momento, a gente está passando, né, por um período de transição dos impostos sobre consumo, e aí a gente tem que lembrar que tem imposto sobre renda, tem imposto ainda sobre propriedade, mas o imposto sobre consumo é o maior volume que a gente tem no Brasil, então talvez por isso tenha sido dado a prioridade. Mas ainda assim, a gente está falando possivelmente nas maiores taxas do mundo, né? Então, assim, a gente está pagando muito imposto. Agora, é óbvio que se a gente for considerar que as pessoas financeiramente menos favorecidas tinham a possibilidade de adquirir produtos eletrônicos, vestuários, e, enfim, objetos, ainda que sejam supérfluos, né, por zero de imposto, começa a pagar 17% a partir de agosto de 2023, com 17%, agora bota mais 20%, então, assim, eu estou falando em 40,4% de impostos. Então, se a gente for olhar sob a ótica tributária, faz todo sentido você manter uma proteção em relação às empresas brasileiras. Agora, sob o ponto de vista social, aí não, vai prejudicar demais. E nós estamos vivendo um momento de alta taxa de juros, o mercado já sinalizou que deve fechar o ano com pelo menos 2 dígitos, não mais de 1 dígito. Isso significa que para o brasileiro parcelar suas compras vai ficar mais caro. E aí o que acontece? Quando você coloca mais imposto nessas compras, até hoje R$260, mais ou menos, né? Se a gente fizer o dólar a 5,20, são $50 aí que a gente está podendo importar nessas condições, vai reduzir o poder de compra de uma população que já está com dificuldade. As pessoas não estão conseguindo sequer colocar comida na mesa. E aí a gente vê, quer dizer, todo um cenário econômico que não é dos mais favoráveis. O governo parece desesperado por botar dinheiro no caixa porque está gastando mais do que deveria. Isso significa, então, até em cima da pergunta que a Tayla fez, uma queda no consumo, não uma transferência de produtos. É mais ou menos isso, assim que a gente pode resumir, professor? Olha, Guarizo, particularmente, eu entendo que a população
talvez mantenha as compras, mas se endivide mais. A gente já tem uma taxa de inadimplência altíssima no Brasil, a população altamente endividada, mas as pessoas não vão deixar de comprar, as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam consumir. Então, se houver uma redução, eu particularmente não acredito assim numa redução drástica. Eu imagino que haverá sim um aumento da população endividada e inadimplente, o que é muito ruim para a economia. Ou seja, o impacto econômico aí pode ser negativo, né, professor? Até porque a gente está falando aí de grandes sites, né, famosos tanto de eletrônicos quanto de roupas. Tem uma lista aqui, inclusive, dos sites que hoje fazem o envio com aquele programa Remessa Conforme da Receita Federal, que não taxa essas compras aí abaixo dos $50, né? E aí isso inclui roupas, eletrônicos, enfim. E, infelizmente, internamente, o mercado não tem preços tão competitivos para o consumidor quanto esses sites, né? Tayla, eu acho que é a discussão que precisa ser feita, né? A minha pergunta é, será que os produtos que vêm da China, eles estão muito baratos e a gente precisa proteger o mercado nacional aumentando impostos? Ou será que os produtos nacionais não estão competitivos em função da carga tributária que a gente tem? Aí a gente tem também as questões voltadas ao trabalho, então a gente precisa pagar os seletistas, os funcionários custam muito caro hoje para as empresas, e a gente está vivendo um momento assim de aumento de inflação no Brasil. Então, particularmente, eu entendo que, de qualquer forma, para a economia é ruim. Não acho que as empresas nacionais vão vender mais, não acredito que isso vá acontecer. Aumentar a carga tributária de importação de produto da China não vai fazer com que as empresas nacionais vendam mais, e eu acho que é muito ruim para a população menos favorecida, as pessoas mais pobres, que precisam consumir, precisam ter o seu produto, e assim, vão ter um pouco mais de dificuldade. Agora, eu acho que é importante a gente dizer... Desculpa, Tayla. Não, professor, eu iria comentar que o que se alega, né, por essas empresas nacionais em termos de competitividade é que muitas pessoas que fazem a revenda aí de roupas, eletrônicos, fazem várias compras hoje abaixo dos $50 para que não haja essa taxação, mas no fim revendem esses produtos, né? Nesse sentido, pode haver algum impacto positivo, né, acabando com esse modo aí de compra? Olha, esse tipo de trabalho existiu assim, muito fortemente no passado, porque as pessoas desconheciam essas lojas. Sim. Hoje todo mundo conhece essas lojas, todo mundo sabe como usar o aplicativo no celular, todo mundo já compra direto. Então, eu acho que nós não estamos nos referindo numa competição de pequenos importadores que vão fazer importação para poder abastecer o mercado interno. Eu acho que a relação é uma importação direta, utilizando os aplicativos, utilizando esses sites, versus esses grandes players de mercado que fazem importação para venda nacional, e aí sim pagando todos os impostos, todas as tarifas alfandegárias e por aí vai. Mas o que eu ia dizer aqui, Tayla, se você me permitir, é que assim, uma das preocupações que a indústria nacional tem, e aí sim a gente tem que concordar, é que vem muito produto falsificado, vem muita coisa ilícita de fora. E aí sim a gente precisa ter uma atenção redobrada, mas, desculpa, não são os 17%, mais 20%, portanto, não é a tributação que vai inibir a venda ou a compra de produtos ilícitos ou produtos que normalmente são descaminhados. Exatamente, né? Dá para entrar o produto sem passar pela taxa, exatamente por ser produto pirata. Para empresas que dependem de insumos importados, isso não muda, né, professor Eli? Porque no caso, você vai comprar uma peça, por exemplo, automotiva, que custa menos de $50, mas ela tem que chegar em uma quantidade grande. Então, para grande indústria, isso não faz diferença nenhuma. Não, isso não vai fazer nenhuma diferença, inclusive acima dos $50, como foi dito aqui anteriormente, de $50 até $3.000, continua o imposto de 60%. Eu já fiz algumas importações diretas no passado e assim, 60% já pesa demais.
Esses grandes importadores pagam, inclusive, um pouco mais. Mas, considerando o volume de importação, de fato, não vai fazer muita diferença, não. Professor, inclusive o relator aí do projeto, né, senador Rodrigo Cunha, comentou que não é o momento ideal, né, que não é taxar as luzinhas que vai melhorar o país de uma hora para outra, a declaração que ele deu hoje à tarde, afirmando que deve, então, tirar essa proposta, o trecho, né, dessa proposta aí da votação de hoje no Senado. Quer dizer, exatamente isso que o senhor disse, né, socialmente o impacto será muito grande se de fato isso for aprovado em algum momento, né, professor? Porque essa é uma medida bastante impopular do ponto de vista político, principalmente quando a gente está falando de um governo que, assim, busca atender as minorias ou busca atender as pessoas com mais dificuldade financeira. Agora, a gente tem que entender que o governo está numa situação bastante complicada. Se a gente for avaliar o déficit fiscal dos últimos 12 meses, e aí eu estou pegando março a março, né, que é a última informação que a gente tem por meio do Banco Central, a gente tem um déficit primário aí de 273 bilhões de reais. E se a gente for colocar os juros, e a tendência é aumentar, porque a taxa básica de juros não deve ceder, a gente está falando aí em 750 bilhões de reais em déficit nominal. O Brasil está com uma dívida de aproximadamente aí 87% do PIB. Então, é bastante preocupante. O governo precisa de dinheiro para conseguir honrar os seus compromissos. E a gente tem aí um problema seríssimo, uma bomba que deve continuar estourando, que é a bomba previdenciária. Infelizmente, a reforma não resolveu todo o problema que precisava resolver. O governo está com um problemaço na mão para resolver, e aí é esse desespero de botar a mão no dinheiro e taxar onde é possível. Mas, de fato, é bastante impopular, isso é muito ruim para aquelas pessoas que estavam acostumadas a fazer as suas comprinhas, os seus achadinhos, e agora o achadinho vai ficar bem caro. Vamos esperar que isso não mude, né? Quero agradecer ao professor Eli Borochovicius, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, pela entrevista. Obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente, professor. Boa tarde, um abraço. Obrigado, um grande abraço a vocês.